Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emanuel Agson, eu sou do CARP Brasil MS e hoje eu venho até vocês para falar um pouco sobre o princípio divino. Esse é o livro do princípio divino. Nós vamos fazer alguns vídeos de explicação de cada tópico, de cada parte desse livro, e hoje nós vamos passar um pouco sobre a introdução. Nós vamos abordar o que esse livro fala, né? Quais são os temas, quais são os tópicos que nós vamos falar durante esses vídeos. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre os problemas do mundo atual. Qual é a origem? Qual é a solução? Eu coloquei aqui nos slides alguns tópicos de quais são os problemas que tem na sociedade hoje, né? Que é a divisão das religiões, a fraqueza das religiões, o materialismo, o ateísmo, confusão ideológica, desagregação e violência familiar, doenças sexualmente transmitidas, mentiras, traições, guerras, né? A gente pode ver que independente de qual região do mundo você vive, esses problemas ele vêm a existir na sociedade, né? Alguns com maior influência em algum tópico desse, algum com menor influência. Bom, a crise da ordem mundial já atingiu todos os setores. Todos esses problemas que eu passei para vocês, eles não são exclusivos de um setor ou de uma região do mundo. Todos os setores que eu estou colocando aqui, eles já foram atingindo, seja o cultural, o econômico, a mídia, os acadêmicos, relações exteriores, religioso, familiar, né? Dentro da religião também já existem esses problemas, e principalmente na familiar, que ela é a base de tudo. Então é nela que nós temos que nos preocupar mais, né? Bom, 5 estudos para compreender a origem dos problemas atuais. Bom, para nós podemos explicar um pouco mais sobre como resolver esses problemas, nós precisamos estudar 5 coisas. Entre elas Deus, o homem, a religião, a história e a verdade. Bom, Deus é o denominador comum das religiões do mundo. Bom, todos conhecem essas religiões, elas são as principais religiões do mundo, né? Cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, confucionismo, né? E nós podemos, se nós formos estudarmos elas, nós podemos entender que elas têm um denominador comum, que é o quê? Deus. Apesar de cada um delas dar um nome para Deus, ter uma forma diferente de enxergar o que é Deus, todas elas, ela crê na existência de um ser absoluto, um ser de bondade, que seria Deus. Então Deus é a base de todas essas religiões, das principais religiões que existem. Bom, e qual que é a visão geral da religião no dia de hoje, né? Nós podemos ver, vamos ler essa frase que está aqui no slide. O que é o universo? O universo é o Criador, Deus, que se projeta em uma forma substancial. A finalidade última da criação do universo foi a criação de uma imagem visível e finita de Deus, e esta é o homem. Os atributos originais de Deus. O que é Deus? Vamos falar qual é as características de Deus. Bom, Deus é bom. Deus é onipotente. Deus é onisciente, Deus é onipresente, eterno, imutável e único. Então, se Deus tem essas características, o que se espera de sua criação? O que espera de todo o universo que Ele criou? Espera o bem, espera a bondade, espera homens perfeitos, templos de Deus, natureza altruísta e mundo ideal, céu na terra. Então, se a gente for fazer o reflexo do que é Deus, em sua natureza, a gente teria o reino do céu na terra. Porém, nós não vivemos no reino do céu na terra. O reino do céu na terra não é uma realidade hoje. A realidade do mundo de hoje é o quê? É a predominação do mal, onde existem homens corruptos, cegueira espiritual, natureza egoísta, mundo mal, ou seja, o inferno na terra. Esse é o mundo atual. A partir deste cenário é que cria a necessidade da religião. Então você pergunta, qual que é a finalidade da religião? Para que existe a religião? Para que eu preciso da religião? A religião ela só é necessária porque nós não vivemos no mundo ideal, no reino do céu na terra. Nós vivemos no inferno na terra.
Então a religião ela tem um papel para que nos ajudarmos a caminharmos para eliminar esse mal na terra e restaurarmos ao mundo de bem, que é o ideal de Deus. Então Deus trabalha em cima das religiões com esse propósito. Deus estabelecerá o céu na terra. Ou seja, esse processo de tirar o homem, tirar o mundo do inferno e restaurá-lo ao mundo ideal, que é o céu na terra, nós chamamos de processo de restauração, ou seja, processo de salvação. Vamos ler alguns versículos que estão dentro da Bíblia. Em Isaías 46:11, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim o disse e assim o farei. Em Atos 3:21 fala: até os tempos da restauração universal, da qual falou o meu Senhor. O que isso quer dizer? Através desses versículos a gente pode ver que Deus tem a vontade de restaurar o mundo. Deus ainda tem aquele desejo de poder conviver com os seres humanos no mundo ideal, na terra e no céu, né? A gente pode ver por esses versículos que ele tem esse desejo. Ele fala: meu conselho é firme, farei a minha vontade. Essa é a vontade de Deus. Bom, falamos um pouco sobre o que é Deus, qual é a vontade de Deus. Agora vamos falar um pouco do homem. Qual que é o cenário do homem hoje? O homem, ele tem uma vontade dividida. Dentro da vontade, dentro do desejo do homem, ele tem um conflito dentro dele entre a direção certa e a direção errada. Que qual seria a direção certa? Prática do bem e a felicidade. E qual seria a direção errada? A prática do mal, a infelicidade, que é o caminho que a humanidade vem seguindo por anos e anos durante a história dela. Mas como funciona esse desejo do homem que às vezes quer fazer o bem, às vezes quer fazer o mal, né? Bom, o homem, ele tem dentro dele duas mentes. Uma mente original, inata, que é a mente que Deus nos deu, a mente que nos conecta com Deus, que nos conecta com o Criador. E também nós temos uma mente má, que ela não é uma mente que estava dentro de nós desde o começo dos tempos. Ela é uma mente adquirida, uma mente que foi adquirida no decorrer do processo da queda. E ela se relaciona com Satanás, o antideus. Então, que nos direciona para o mal, enquanto a nossa mente original inata nos direciona para o bem. Então, dentro de todo ser humano existe um conflito, em que essas duas mentes, elas brigam entre si. Sobre qual que eu vou fazer? Eu vou seguir os desejos da minha mente má ou seguir o desejo da minha mente original? Nós podemos ver em Romanos 7:19-24, que fala o seguinte: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas sinto nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então aqui a gente vê um dos principais discípulos de Jesus, a angústia dele. Por quê? Porque ele enxergava esse conflito dentro dele. Ele queria seguir as palavras de Jesus, ele queria fazer o bem, ele queria praticar tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, mas dentro dele existia uma briga, uma batalha, em que o corpo não queria seguir o desejo da mente original, ela queria praticar o mal. E ele se lamentava, né? Falando: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? Bom, falamos sobre Deus, falamos sobre o ser humano, e agora vamos falar um pouco sobre a religião. As causas da fraqueza das religiões. Bom, nesse slide a gente pode ver que a ciência, ela progrediu. Século 21. A religião, ela estagnou. Século I depois de Cristo. O que eu quero dizer com esse slide? A ciência, ela desde o começo dos tempos, ela representa um contínuo crescimento. Em quê? Em descobertas, em tecnologias, em análise de como é as regras e as leis do mundo físico. A religião, porém, ela estagnou no primeiro século depois de Cristo. Porque a partir dessa data, a religião ela não conseguiu evoluir mais. Ela não conseguiu desenvolver os seus conceitos para uma forma mais clara para as pessoas. Qual é o efeito que isso aconteceu?
Por exemplo, vamos falar sobre essa época, conceito de céu e inferno. Nessa época, século I depois de Cristo, as pessoas elas tinham uma noção de o que era céu e o que era inferno. Céu estava acima de nós, inferno estava abaixo de nós. Porém, nesse período de tempo, a ciência, os estudiosos daquela época falavam que a Terra era plana, certo? Então, para as pessoas que acreditavam que a Terra era plana, o conceito de cima e baixo era válido. Então, facilmente as pessoas acreditavam e entendiam que o céu estava acima e o inferno estava abaixo. Porém, hoje, com o progresso da ciência, a gente já consegue ver que a Terra não é plana. A Terra tem um formato oval. Então, acontece, o conceito de cima e baixo, ele quebra, porque no espaço não tem cima ou baixo. Então, esse pensamento de que céu, cima e inferno embaixo é quebrado pela explicação da ciência. Então, o que acontece? A religião ela não pode ter estagnado também. Ela tem que evoluir. Ela tem que trazer mais explicações para que a gente, junto com a ciência, a gente consiga entender tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. Bom, a religião, ela é o espírito. Então, ela enfatiza exclusivamente a dimensão espiritual, que é o mundo causal, transfísico, interno, invisível, subjetivo. Enquanto a ciência, que é a matéria, ela faz descaso com a dimensão material, que é o mundo natural, o mundo físico, o mundo externo, o mundo visível e o mundo objetivo. Tanto a ciência quanto a religião, elas devem viver em harmonia, em unidade, e não em conflito entre elas. Muitas vezes a gente tem um conceito de que acreditar na ciência é não acreditar na religião, e acreditar na religião é não acreditar na ciência. Porém, é ao contrário disso. Tanto a ciência quanto a religião, ela vem trazer respostas para que nós possamos vencer a nossa ignorância, tanto interna quanto externa. Outras causas da fraqueza das religiões: divisão, egoísmo, caos doutrinários internos, discriminações raciais, ideológicas externas, conflitos e guerras intercristãos, avanço do materialismo e da imoralidade interna, afastamento da vida política e cultural, pouca profundidade doutrinária e científica e ênfase excessiva na salvação pessoal. A visão da verdade do cristianismo atual não foi capaz de unir nem mesmo os grupos cristãos. Então a gente pode ver um triste cenário dentro da religião, que mesmo os cristãos não conseguem unir entre eles mesmos. Mesmo dentro da religião, a gente encontra muita divisão. E quais as consequências de tudo isso? Com uma rápida pesquisa na internet, a gente consegue descobrir. Ateus serão maioria da população mundial em 2038. A geração Z tem o dobro de ateus, diz pesquisas. BCC News, as religiões vão desaparecer no futuro? Então acontece, com a ciência progredindo e os conceitos da religião estagnados, as pessoas começaram a se tornar mais materialistas, começou a se tornar mais ateísta, como diz as pesquisas. E Deus, ele não pode aceitar esse cenário. Deus fica triste com esse cenário. Então Deus ele busca dar-nos sensibilidade, dar-nos compreensão para que nós possamos ter a resposta interna que possa saciar nossa ignorância interna. O significado e a direção da história humana. Humanidade, ignorância e maldade. Humanidades, conceitos e bondade. A atuação de Deus na história, através da religião e da ciência, está conduzindo a humanidade para a verdade e a bondade. Então, isso é o significado de toda a história humana. Durante o decorrer de toda a história humana, Deus vem trabalhando com o ser humano, através da religião e da ciência, para que nós possamos alcançar o conhecimento e a bondade. O papel da religião no aperfeiçoamento da sociedade humana. Bom, vamos voltar um pouquinho no conceito na época de Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles estavam passando por um período de crescimento, um período de aperfeiçoamento do caráter. E quando houve a queda, eles caíram muito abaixo do ponto onde eles começaram, em questão de ignorância. Então, quando houve a queda, o mundo ele estava num estágio de ignorância muito elevada, que é considerado barbarismo. E durante toda a história
O trabalho de Deus é elevar toda essa humanidade a um nível de aperfeiçoamento. A gente pode ver um ótimo exemplo disso, é o escravismo. O ser humano passou por um longo período de tempo em que ele aceitava a escravidão como algo normal, em que os negros tinham valores muito inferiores aos brancos, e toda a humanidade aceitava isso. Porém, hoje, nós já evoluímos nosso conceito. A gente não tem mais essa interpretação. A gente já tem a ideia de que não importa se você é negro, se você é branco, se você é homem, se você é mulher, o valor perante Deus é o mesmo. Então isso já representa uma evolução da sociedade no geral. A verdade. O homem decaído, ele tem duas ignorâncias. Quando ele caiu, ele adquiriu duas ignorâncias. A ignorância interna e a ignorância externa. Para vencer a ignorância interna, Deus trabalhou com base nas religiões. Elas vêm para nos explicar qual é a origem do bem e do mal, o mundo espiritual, sobre a vida após a morte, o propósito da vida, a origem do homem. E, para vencer a ignorância externa, a gente trabalha com a ciência, que vem explicar sobre a origem do universo, as leis naturais, a natureza da matéria. E como eu já venho falado no slide anterior, eles devem trabalhar juntos. A religião com a verdade interna e a ciência com a verdade externa. Necessidade de uma nova expressão da verdade. Bom, a gente vê aqui no decorrer da história da humanidade, começando com Adão, um progresso espiritual, um progresso de espiritualidade. Na época de Abraão, era a época das ofertas. Todas as pessoas que trabalhavam, que tinham um relacionamento com Deus, eles conversavam com Deus através de ofertar um animal ou alguns grãos, frutas. Depois de um decorrer de tempo, veio a época de Moisés, que era a época das leis, né, onde que Deus passava algumas leis para as pessoas e elas tinham que cumprir absolutamente. Era a época do olho por olho, dente por dente. Porém, depois de um tempo, Deus enviou Jesus, que era a época do Evangelho, em que Deus explicava explicava sobre o amor ao próximo, sobre perdoar ao próximo. Já é um nível a mais do que da época de Moisés. E agora nós vivemos a época de novas revelações. Nós vivemos uma época de necessidade de novas revelações, para que nós possamos evoluir ainda mais a nossa espiritualidade. A Bíblia contém toda a verdade? Toda a verdade está contida dentro da Bíblia? A Bíblia é a própria verdade? Bom, Deus é a verdade. Apenas Deus é a verdade absoluta. Então, o que é a Bíblia? O que é esse livro sagrado que nós estudamos? Esse livro sagrado que nós estudamos, ela apenas é um mecanismo para que nós possamos conhecer a verdade. Ela não é a verdade absoluta, ela explica a verdade, que é absoluta. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa interpretação da Bíblia. Quando nós lemos os versículos da Bíblia, quando nós lemos toda a história de Gênesis, ali aquelas palavras, ela tenta nos ensinar a verdade. Só que nós devemos ter muita concentração, muita sensibilidade com Deus, para que nós possamos, através daquela palavra, entender e compreender a verdade absoluta, que vem de Deus. Aqui nós podemos ver que Apocalipse 5,14, que fala: "E vi à direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro, verdade interna, e por fora, verdade externa, selado com 7 selos completo. E eu chorei muito, porque ninguém no céu, nem na terra, fora achado digno de abrir o livro." Outro versículo, João 16:25. "Disse-vos estas coisas em termos figurados e obscuro. Virá a hora, porém, em que já não vos falarei por meio de comparações ou parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai." Então Jesus quer dizer nesses versículos que ele tem mais o que falar ainda. Ele não falou a verdade absoluta, ele falou uma parte da verdade. Entende? Ele fala: virá uma hora, porém, em que eu não vos falarei por meio de parábolas, de comparações. Não, eu falarei abertamente. Eu falei tudo a verdade sobre você a respeito do Pai. "Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não o podeis suportar agora. Quando vier o justo, o Espírito da verdade, ele ensinar-vos-á
toda a verdade. Então, Jesus quis dizer nesse versículo que a compreensão, a sensibilidade daquelas pessoas daquela época, que ele estava ensinando naquela época, era muito inferior ao que ele queria passar. Tem até um versículo de Nicodemos, que estava falando com Jesus, que Jesus fala para ele, é necessário que nasças de novo. E ele fala, mas como eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Então, Jesus, ele tentava explicar para as pessoas um conceito de verdade, porém as pessoas não tinham sensibilidade para compreender o que era aquilo. Hoje, você pode dizer para qualquer pessoa sobre esse versículo e ele vai entender o que significa esse versículo. É que nós precisamos renascer espiritualmente. Porém, as pessoas daquela época, ela tinha certa dificuldade para compreender isso. Então, por isso, Jesus falou, eu tenho muito o que falar para vocês, mas vós não podeis suportar agora. Vós não compreendes o que eu quero falar. Quando vier o justo, o Espírito da verdade, ele ensinar-vos-á toda a verdade. A missão da nova verdade. Quais são as missões que a nova verdade deve esclarecer? Primeiro, esclarecer as questões fundamentais da Bíblia, ainda não esclarecidas. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente tem dúvidas, a gente tem questões que ainda a gente não consegue esclarecer, não consegue responder. Então, a nova verdade tem essa missão, de esclarecer cada dúvida dentro da Bíblia. Informar a humanidade sobre a realidade de Deus e sobre seu coração. Como está o coração de Deus no decorrer da história da humanidade? Será que alguém questionou isso? Será que Deus está alegre? Está triste? Como está Deus? Suplantar definitivamente o ateísmo e unificar o cristianismo. Unificar a humanidade e estabelecer uma família mundial centralizada em Deus. Harmonizar a verdade interna, religiosa, com a verdade externa, que é científica. Bom, e quais são as questões fundamentais da Bíblia? Primeiro, o significado da queda humana. Qual o significado da queda humana? Que Adão e Eva caíram. O que isso significa? A meta da providência da salvação. O verdadeiro significado dos últimos dias. O que significa o Apocalipse? Qual o verdadeiro significado dos últimos dias? O verdadeiro significado da ressurreição. O porquê do prolongamento da providência da salvação. A fórmula de Deus para a restauração da humanidade. E o porquê do segundo advento do Messias. Qual a necessidade de Jesus retornar? Todos esses tópicos a gente vai estar passando para vocês nos próximos slides. E concluindo, o ideal de Deus é do homem. Deus é Pai. Humanidade, filhos. Então, um Deus, uma verdade, uma família mundial. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar passando esse vídeo para vocês. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários abaixo. E muito obrigado.